É muito importante que nós, que lidamos com seres humanos, que somos e seremos terapeutas das almas, os enfermeiros de almas, médicos de homens e de almas, servidores de Jesus, cuidadores, seres agentes que desejam melhorar a configuração deste planeta para que a gente de fato caminhe e ponha o pé na chamada era de regeneração do nosso planeta Terra. Nós que muitas vezes literalmente colocamos a mão no paciente, precisamos entender quais são os nossos veículos de manifestação aqui na Terra e conseguir, obviamente, entendendo o mecanismo do descenso vibratório das doenças, conseguir ter um pouquinho e cada vez mais de noção sobre aquilo que estamos fazendo, quais corpos ou veículos de manifestação estamos beneficiando e entendendo que se o corpo físico apresenta alguma doença manifesta, já todos os outros corpos mais sutis já estão doentes. Nós não pretendemos aqui propor um estudo aprofundadíssimo a respeito de corpos, veículos de consciência. Este é um movimento que nós temos que fazer em paralelo. O assunto é vasto, é polêmico, há pensadores que de alguma forma têm pensamentos discordantes a respeito dos tipos de corpos, assim como das características de muitos chakras, enfim, mas nós temos uma realidade, uma verdade básica a respeito deles e vale a pena estudarmos em paralelo. Nas nossas referências bibliográficas nós temos alguns pensadores, os espíritos principalmente trazem essas informações para nós aqui finalmente na Terra, para que a gente possa aplicá-las e, acima de tudo, entender aquilo que estamos fazendo e o que estamos modificando ou não, ou ajudando a piorar mediante os veículos de manifestação da alma do nosso paciente consulente assistido e entender também como nós, acima de tudo, funcionamos. Há muitos terapeutas que desconhecem, principalmente na área da medicina clássica, os médicos que desconhecem informações e nem mesmo acreditam que estes corpos existam, mas que desconhecem informações a respeito dos outros veículos. E nós já vimos aqui que todos eles estão interligados, interconectados, influenciando diretamente o outro. Então nós vamos ver aqui de maneira bem sucinta, desejando que vocês mergulhem neste estudo, nós vamos ver de maneira sucinta informações a respeito de 4 corpos ou veículos de consciência ou de manifestação do espírito, para que a gente entenda onde está colocando a nossa energia, as nossas mãos, os nossos verbos, sendo direcionados para aqueles que a gente deseja cuidar. E aí a gente vai conseguir entender também, nós, cuidadores, como é que as nossas ferramentas de trabalho vão agir em determinados corpos ou não vão agir, não vão surtir efeito, ou qual é o limite da ajuda destas técnicas, destas ferramentas mesmo, do nosso verbo. A gente vai entender cada vez mais que nós precisamos integrar as práticas terapêuticas mesmo, ou solicitar ajuda a outros parceiros, a outros terapeutas que trabalham com outras técnicas, para que numa ação coordenada e integral a gente consiga auxiliar cada vez mais as pessoas. Eu já contei um pouquinho a respeito dos meus processos de adoecimento e do quanto precisei mesmo da ajuda
de pelo menos 4 profissionais, um médico na área da medicina clássica, a psicóloga, psiquiatra, também na área da medicina clássica, e outras ferramentas, outros terapeutas complementares, integrativos, me ajudando principalmente no tocante às práticas magnéticas que certamente já coloco aqui como verdade absoluta, foram as práticas magnéticas, as técnicas magnéticas bem direcionadas, bem realizadas, que eu brinco dizendo que me ressuscitaram. Então, os espíritos pedem para gente que a gente estude, que a gente reflita, que a gente pesquise a nós mesmos. Antes de tudo, nós temos uma grande, extensa referência bibliográfica, graças ao alto, vindo de tantos locais do mundo, principalmente aqui no Ocidente, nós temos acesso a elas também, de informações que vão nos auxiliar. Então, para nós que estamos aqui, vamos recorrer a este chamado dos espíritos, porque nós aqui estamos em conexão com o que eles também nos ensinam e trazem do Lar de Redenção, do Hospital do Lar de Redenção, que abriga inúmeros suicidas, e precisamos aprender a trabalhar melhor, porque, obviamente, auxiliando um doente aqui que após determinado período retorna para a pátria espiritual, nós estaremos auxiliando, obviamente, este espírito junto aos seus outros veículos de manifestação na dimensão astral, ou seja, estaremos ajudando o corpo perispiritual deste espírito, não é? Do espírito que retorna à sua pátria de verdade. E obviamente que nada muda de um momento para outro, não é? Pelo fato da pessoa ter desencarnado que ela vai se curar, que ela não vai se ressentir no corpo perispiritual da doença ainda, da doença outrora manifesta no corpo físico e que já foi descartado, tanto o corpo físico quanto o corpo de energia. Então a gente precisa aprender a alargar o nosso poder de entendimento das questões, estudando bastante e tendo certeza cada vez mais de que aquilo que fizermos com consciência, de modo cada vez mais correto aqui na Terra, auxiliando a todos, a humanidade, auxiliando os espíritos, nós vamos certamente beneficiar aqueles que desencarnarem e retornarem à pátria espiritual. Então, falando sobre, obviamente, a manifestação do nosso espírito no veículo aqui, para a gente, principal, para que a gente circule na matéria. Eu vou brevemente traçar uma linha de raciocínio, mas eu vou começar então pelo corpo físico, embora a gente venha falando até agora que a doença manifesta é consequência primeiro do adoecimento, então, do nosso corpo mental, fazendo descenso vibratório para o corpo emocional, o chamado também de perispiritual, que vem de perispírito ou psicossoma, é a mesma coisa, é o mesmo corpo, passando pelo corpo de energia e chegando no corpo físico. Então, nós vamos começar com o corpo que a gente vê, essa massa de matéria densa, esse mecanismo todo de estrutura biológica manifesta aqui na dimensão material. Nós vemos aquilo que está acontecendo com alguém através de seu corpo físico e, obviamente, com a ajuda de tantos equipamentos, porque a maioria de nós, a grande maioria, ainda não tem capacidade para enxergar por entre o corpo físico, senão não precisaremos de equipamentos e, graças ao alto, eles estão aqui para nos auxiliar cada vez mais. Então, basicamente, o corpo físico é este veículo, esta massa que eu considero perfeita, um mecanismo absolutamente perfeito de manifestação das nossas almas, dos nossos espíritos na matéria.
Quando nós falamos sobre corpos espirituais ou veículos de consciência, nós estamos falando, então, do veículo que nos auxiliará ou servirá mesmo de carro, veículo para que a gente circule por determinada dimensão. Então, para nós circularmos na dimensão material, nós precisamos de um corpo específico para esta dimensão e que tem as características materiais, químicas, físicas, então, deste terreno, desta realidade. Para circularmos na dimensão astral, que tem uma outra composição, uma outra realidade, uma outra ambiência, nós precisamos então do nosso veículo perispiritual. Para circularmos na dimensão espiritual, que é uma dimensão mais vibrátil, mais sutil, que está acima, só para a gente caracterizar e ilustrar, da dimensão astral, onde vivem os espíritos iluminados, os chamados missionários, nós precisamos então do veículo mental, principalmente o mental superior. E por assim dizendo, nós vamos então, a depender do nosso estágio evolutivo, descartando à medida que a gente ascensiona e não precisa mais retornar a algumas experiências reencarnatórias, seja na dimensão material, seja na dimensão astral ou na dimensão espiritual, nós vamos então descartando os veículos de manifestação. Um espírito, por exemplo, missionário, iluminado, tende a não ter mais, por exemplo, o seu corpo perispiritual. À medida que, como funciona com nós, eu brinco, réis mortais, que não necessitando mais estarmos neste planeta, não necessitando mais do processo reencarnatório, nós não teremos mais acesso ao corpo biológico. Então, ao descarte dele, nós nos manifestamos apenas na realidade astral. À medida que a gente evoluciona, ascende consciencialmente, e obtém o direito de morarmos na dimensão espiritual, nós não precisaremos mais, então, do perispírito, o psicossoma, o veículo perispiritual. Uma informação interessante aqui é que quanto mais ascensionado o espírito, nós, eventualmente, mais a gente consegue circular para baixo, não é? Tanto que os espíritos de luz, os missionários, vêm nos auxiliar. Eles conseguem, inclusive, plasmar corpos perispirituais para que eles realizem determinadas tarefas nesta dimensão específica e nos auxiliem aqui também, não necessariamente estando encarnados. Tudo bem? Então, um espírito evoluído, ele consegue fazer o trânsito entre dimensões mais densas e a sua pátria atual. Espíritos menos evoluídos, obviamente, nós não conseguimos subir, nós não conseguimos ascensionar. Este é um fato. Nós vamos falar aqui, basicamente, sobre 4 corpos. De modo consensual, nós, outras doutrinas, filosofias, nós falamos a respeito dos 7 corpos principais que nos abrigam e abrigam ao mesmo tempo. Não podem ser dissociados. Nós separamos os corpos apenas de modo ilustrativo para que a gente entenda, não é? Mas todos os corpos se complementam, se interconectam, sendo redundantes. Mas nós vamos falar então dentro destes 7 corpos, que são basicamente o corpo físico, o nosso soma, como os orientais costumam chamar, o nosso corpo de energia ou duplo etérico, ou corpo de éter, o nosso corpo perispiritual, ou corpo astral ou psicossoma, o corpo mental inferior, também chamado de corpo objetivo, o mental concreto. Nós temos o nosso corpo mental abstrato, ou seja, superior, e temos o nosso corpo chamado búdico e átmico.
Aqui, por uma questão didática, eu escolhi representar para a gente e propor como estudo que ficássemos observando e que estudemos, acima de tudo e principalmente, aquilo que a gente chama de quaternário inferior, ou seja, os 4 corpos chamados pelos espíritos de inferiores, ou seja, nós vamos focar no conhecimento do corpo físico, do duplo etérico, o corpo de energia, do nosso corpo astral, o corpo das emoções e do corpo mental inferior. Esta a didática que nós adotamos e o foco de observação que nós adotamos, por exemplo, nas nossas práticas de assistência espiritual, e como nos dizem os espíritos, nós mal conhecemos, por exemplo, as funções do corpo físico, os seus sistemas, e nós já queremos falar sobre corpo átmico, a centelha divina ou o eu superior. Não sou só eu quem diz isso, nós temos aí espíritos preciosos mesmo, como André Luiz, por exemplo, Emmanuel, Joseph Gleber, Ramatiz, Pai João de Aruanda e tantos espíritos que reencarnaram para nos trazer esta nomenclatura e que nos proporcionam um aprendizado profundo a respeito principalmente destes 4 corpos inferiores e que falam objetivamente alguns destes espíritos que nós ainda não temos capacidade para entender os nossos corpos superiores. E aí a gente acaba aqui na Terra, os terapeutas, inclusive, integrais, fantasiando a respeito de algumas informações e passando informações equivocadas para os seus assistidos. A respeito, por exemplo, olha, nós vamos acessar agora o seu corpo átmico, búdico, a raiz dos seus problemas está neles, quando isto é absurdamente mentira. Estes são corpos que não aceitam, por assim dizer, nenhuma energia negativa, nenhum pensamento desequilibrante, melhor dizendo, e quem versa sobre isso maravilhosamente é Ramatiz, no livro Vozes de Aruanda, já fica a dica aqui para vocês. Então nós vamos falar aqui a respeito do chamado quaternário inferior, que são os corpos que a gente consegue auxiliar mediante as nossas terapêuticas devidas, sabendo o que estamos fazendo. Aliás, esta é uma frase que eu gosto muito, por causa de um livro do espírito Joseph Gleber chamado Consciência. Em mediunidade, nós precisamos saber o que estamos fazendo. Isso vale para tudo, não é? Mediante as práticas terapêuticas de cuidado humano, nós precisamos estudar sobre absolutamente tudo, conhecer para sabermos agir e opinar, inclusive, para que a gente saiba o que está fazendo. Na época de Kardec, nós não tínhamos estado de consciência para entender para além do nosso corpo físico, obviamente, e quiçá para além do corpo perispiritual. Então, Allan Kardec, de modo geral, nos traz informações ou caracteriza os nossos veículos enquanto o corpo físico, o corpo de manifestação do espírito aqui na matéria, o corpo perispiritual e o nosso espírito. Começando de vez, nós vamos então falar a respeito do nosso corpo físico, sobre o qual a gente estuda muito pouco e, de modo geral, só quando a gente adoece a gente se interessa por entender aquilo que acontece conosco. Retomo aqui a solicitação para que a gente mergulhe no entendimento dos livros Metafísica da Saúde, que, apontando uma lista de doenças manifestas no corpo, a gente consegue entender, então, quais são, de modo geral, os padrões emocionais e psíquicos que nos levaram a adoecer. Então, o corpo físico é o nosso corpo de carne, de matéria
sólida, densa e composto de energia inerente ao planeta Terra, ou seja, novamente em conexão com seus estados sólido, líquido e gasoso. É no corpo físico, nós vamos cansar de falar sobre isso, que se somatizam, ou seja, o corpo físico vai cristalizar energia deletéria em forma de doenças, não é? De nódulos, coágulos, neoplasias, enfim, câncer, outras tantas doenças em forma de desarmonia, e o que nos faz entender então que nós jogamos todas as nossas cargas psíquicas que tomam forma, se somam e somatizam no corpo físico, todos estes desequilíbrios advindos novamente dos nossos desajustes, das nossas desarmonias psíquicas. Então, as nossas doenças são a consequência, o efeito do nosso pensamento e não a causa de modo geral, não é? Nós temos então, nos mecanismos deste corpo, desta máquina perfeita, os sistemas cardiovascular, digestivo, esquelético, muscular, nervoso, respiratório, urinário, endócrino, linfático, reprodutivo e o tegumentar. Novamente é o nosso veículo de manifestação aqui na matéria, de experimentação, de aprendizado do nosso espírito. Novamente nós precisamos reencarnar e é este corpo, todos os seus sistemas, todas as suas funções, a partir de todas as células que vai em contato com o exterior, nos proporcionar a vivência de emoções, de sensações e de sentimentos que, ainda que mais brutos, mais discordantes, vão nos desafiando ao uso da inteligência e da razão na análise daquilo que acontece conosco. Nós só evoluímos mais rapidamente, a gente falou sobre isso, no embate com a matéria e com as emoções que as trocas com o meio ambiente, com outras pessoas nos trazem e nos suscitam, não é mesmo? Fica aqui novamente a dica para a gente estudar sobre este belíssimo e perfeito equipamento. Na nossa sala de atendimento, tanto profissional, mas principalmente isso começou com o pedido dos espíritos, nós colocamos mapas, não é, da anatomia do corpo físico, dos sistemas nas paredes da sala de atendimento, porque os espíritos sempre nos pediram para que a gente estudasse sobre o corpo humano e, mediante um assistido ali no meio do atendimento, nós não sabíamos, por exemplo, sobre o funcionamento do sistema digestivo, é um exemplo, onde exatamente por exemplo, o estômago conversava com o pâncreas, onde fica o pâncreas, o fígado, onde fica exatamente, o intestino grosso, o delgado, porque os espíritos precisavam desse conhecimento em nós para que a gente pudesse intervir junto a eles no corpo físico e etérico e astral do assistido. E aqui nós precisamos ter a mesma linha de raciocínio. Eu não estou falando de modo algum que nós vamos fazer intervenções espirituais dentro do nosso consultório sozinhos. Nós vamos falar bastante séria e objetivamente sobre isso, mas nós precisamos conhecer, né? Para que quando, por exemplo, novamente usando a referência da radiestesia, ou do reiki, ou do magnetismo, ou da barra de Axis, ou do Theta Healing, ou da fitoterapia, ou da acupuntura, nós saibamos intervir energética e animicamente da melhor forma, sabendo onde o problema está, no corpo físico e energético,
do nosso paciente, não é? Então, quando o pêndulo aponta para a região gastrointestinal, por exemplo, o plexo solar, mais abrangentemente, a gente saiba agir de modo mais eficaz e efetivo. Então, o fato é que o corpo físico é que vai somatizar aquilo que a gente produz psiquicamente num processo, então, de psicossomatização das nossas doenças. O chamado corpo de energia ou duplo etérico, duplo porque ele é uma cópia perfeita do corpo físico, mas constituído por um outro tipo de matéria, uma semimatéria. Nós vamos falar sobre isso, que na verdade é o éter cósmico. Então nós chamamos de corpo de energia, corpo etérico. Para mim, é um dos veículos de manifestação mais incríveis, que não recebe tanta atenção a título de estudo da maioria dos terapeutas, e é simplesmente o veículo que mantém esta massa aqui funcionando, esta massa viva. Muitas pessoas usam o exemplo de que um ventilador sem estar ligado na tomada não é nada, e obviamente não é. Então é a energia que vem da tomada que vai fazer com que a função ou as funções de um ventilador estejam ativas. E assim é com o nosso corpo de energia. Sem ele, sem o chamado também fluido vital, nós não temos vida neste planeta, ou seja, o corpo físico morre, não tem significância. O duplo etérico, como eu gosto de chamar, é um veículo semimaterial, portanto provisório. Ele vai se desintegrar após o descarte do corpo físico, podendo permanecer ainda com certa vitalidade. Há controvérsias a respeito do tempo, mas nós consideramos em até 2 meses, em sua totalidade, este corpo se desmancha na natureza, na sua dimensão específica, que é a dimensão etérica, porque ele é constituído do éter da Terra. Embora ele seja, obviamente, nós vamos falar sobre o ectoplasma, que é o nosso chamado fluido vital, e é o grande também produtor de ectoplasma, este duplo etérico. Mas antes, ele é então o considerado medianeiro, que está no meio do corpo físico e do corpo astral. O duplo etérico é a sede dos nossos chakras, dos centros de força. Nós sabemos já que os centros de força estão neste corpo, no duplo etérico. Ao contrário do que muitos dizem, este é um veículo inconsciente, ele não possui raciocínio, capacidade de ponderação, inteligência, não. Ele é um corpo desprovido do atributo mental do raciocínio. E é ele que tem como principal função transmitir para a tela do cérebro, do equipamento cerebral do homem, todas as vibrações das emoções e dos impulsos que o perispírito, ou seja, o nosso principal veículo de consciência fora da matéria, recebe do espírito ou da alma. Nós vamos ter acesso a esse estudo através de Ramatiz no livro Elucidações do Além, principalmente no capítulo O Duplo Etérico e Suas Funções, e fica a dica para vocês, mergulhem neste precioso livro que vai falar a respeito das funções totais deste corpo
Maravilhoso. Então, o que o Ramatiz diz aqui para nós é que as nossas emoções, as nossas sensações, sentimentos discordantes, pensamentos desequilibrados passam pelo duplo etérico, que é uma cópia perfeita do corpo físico. Na verdade, o corpo físico é uma cópia perfeita do duplo etérico, não é? Que possui todos os órgãos, todos os sistemas, todas as células que o corpo físico possui, não é? Então, nós temos aí neste corpo a sede de todo o corpo físico, a sede energética integral de todo o corpo físico. Então, ele vai auxiliar em um mecanismo que a gente muitas vezes desconhece e ignora, que é a de, pela sua estrutura energética, deter um pouquinho daquilo que o psiquismo, de modo desequilibrado, já joga para o corpo físico. Ele funciona já, então, como um para-choque ali, ou como um airbag, eu brinco, para que tanta energia pesada, deletéria, não sobrecarregue e não adoeça mais o corpo físico, ou pelo menos não tão rapidamente, não é? Nós temos a certeza, então, de que este corpo adoece antes do corpo físico. O que isso quer dizer? Quando uma doença se manifesta no corpo físico, certamente o duplo etérico já adoeceu. Segundo os espíritos, há até um período de tempo mais ou menos equânime que nos diz que se uma doença surgiu no corpo físico, ela já se manifestou pelo menos há 6 meses antes, 6 meses, 1 ano, no corpo de energia. E nós temos como observar, então, o adoecimento do corpo de energia de alguém. A pessoa pode chegar saudável, aparentemente, na mesa do médico clássico, ou do terapeuta holístico, ou do magnetizador, não é? Mas já a manifestação, o descenso vibratório em curso de determinada doença que ainda não se manifestou no corpo físico. Eu vou dar um exemplo disso, que advém também da nossa assistência espiritual, e os espíritos sempre nos ajudam demais, né? Principalmente os trabalhadores idôneos também. Há muitos anos atrás, eu conto sobre esse caso, salvo engano, inclusive no curso de assistência humana e apometria, onde a gente aprofunda, inclusive estudo sobre corpos e chakras. Nós tínhamos um grupo de trabalho. Nós sabemos, né, que os grupos passam por sazonalidades, as pessoas entram, saem, têm seus compromissos, os médiuns, eu estou falando dos médiuns, dos trabalhadores voluntários, mudam de cidade, nasce filho ou adoecem e a gente precisa se ausentar, a gente passa a ter outros propósitos, enfim. Mas à época nós tínhamos um grupo composto por outros trabalhadores e trabalhadores muito assíduos, muito dedicados. Nós sempre passamos, os trabalhadores, os médiuns, por tratamento ao longo de determinado período, porque se os trabalhadores estão doentes ou desequilibrados, nós não podemos atender as pessoas, certo? Deveria ser o certo, não é? Na maioria dos grupos. Então, os trabalhadores que são muito assediados, inclusive, para que não trabalhem, passam mensalmente e individualmente por sessões de atendimento espiritual junto aos amigos do outro lado. E uma dirigente, inclusive, passou por atendimento. E olha só como a dificuldade, a gente precisa de tato, não é? Para colocar questões tão difíceis a título de doença para as pessoas que estão doentes ou que irão adoecer. Aliás, eu sou favorável que todos nós tenhamos, e nós vamos falar sobre isso no pilar específico, aulas, estudos sobre como
tratar os nossos pacientes assistidos, a como falar com eles. Aulas sobre tom, sobre acolhimento verbal, acolhimento físico, acolhimento psíquico, enfim. Este é um outro tema. Mas, então, Pai Bento e eu era a médium do atendimento à médium chamada de incorporação ou de canalização, eu prefiro assim hoje, mas naquela época ainda chamava de incorporação. Pai Bento, com muito cuidado, dá uma notícia para esta dirigente, que é a de que ela estava com um nódulo encapsulado no seio esquerdo. Obviamente, mesmo para nós, não é, que trabalhamos com doenças e doentes, que acreditamos nos espíritos, nos desafios para a alma, nos processos de prova, de expiação, quando a coisa é conosco, a gente treme na base, não é? Pelo menos no primeiro momento o choque é grande para todos nós, para a maioria de nós. Eu conheço poucas pessoas que lidam com diagnósticos difíceis de maneira tranquila. Mas ali era o melhor também ambiente para que a gente pudesse acolhê-la mediante os outros trabalhadores e o nosso verbo, o nosso amor. Este choque inicial se deu e ela negou, ela falou, nossa, o que é isso? Mas um espírito de luz nunca falaria que eu estou doente. E aí, houve todo um tratamento específico, inclusive com merecimento, para que ela soubesse o porquê, já ali naquele tratamento inesperado, mediante todos nós, para todos nós. E o que o Pai Bento estava nos mostrando era principalmente o duplo etérico, o corpo de energia desta dirigente, por quem eu tenho muito carinho. E ela disse que ela havia feito mamografia há pouco tempo e nada foi sinalizado. E Pai Bento pedia, filha, vá novamente, é o médico da Terra, né, para que você veja de novo se está tudo bem. Né? Porque é de seu merecimento saber antes, para não deixar então que a doença se agrave ao longo do tempo. Bom, ela sumiu do trabalho, ela ficou revoltada comigo, que também era dirigente, que dava uma notícia dessas, mas ela não merecia, ela era dirigente, uma boa mãe, dirigente espírita, uma boa mãe, uma boa irmã, enfim. Muito tempo depois, quando ela resolveu aparecer novamente, porque ela de fato abandonou o trabalho. Ela, salvo engano, uns 4 meses depois, e eu tocada, poxa vida, porque é uma responsabilidade pra gente que é médium, dirigente, falar sobre isso. Ela pediu para almoçar comigo e foi uma alegria para mim, né? E fomos almoçar, ela, Ana, eu gostaria de agradecer. Não quero pedir desculpas. Eu falei, não é nem este o caso, né? E ela disse, se não fosse o diagnóstico prévio dos espíritos, eu talvez não tivesse oportunidade de estar mais tempo com a minha filha. Ela tinha uma filha, tem uma filha pequenininha, isso sempre me emociona, não é? Porque a contragosto, né, e com orgulho, mas com medo, fiz a nova mamografia e foi detectado um câncer de mama em estágio inicial, mas com características, e aí me perdoem, eu não sou médica, eu estou reproduzindo o que ela diz, né, mas com características de ser muito agressivo, que estava encapsulado. E que se não fosse isso, eu teria mais dificuldades com o tratamento, tipo de tratamento, de intervenção, principalmente em relação à quimioterapia ou radioterapia, enfim. Então, o que aconteceu aqui? Que depois os espíritos também
reforçaram. A doença estava manifesta, o câncer estava manifesto primeiro no duplo etérico e levaria um tempo então para que o descenso vibratório acontecesse mais certamente aqui no corpo físico, no corpo biológico. Então, todas as doenças, elas se manifestam obviamente no corpo de energia, sem dizer que já estão manifestas então no corpo astral de emoções e, obviamente, no corpo que gerou o psiquismo que terá como efeito a doença. O psiquismo é a causa. Mas mesmo assim, como estávamos falando, este corpo, olha, detém também muita carga deletéria. Não é? Então, uma doença pode ser mais ou menos agressiva, e quando é menos é porque o corpo de energia segurou o impacto da nossa produção mental. Se a gente pegar como exemplo aquilo que a gente joga no corpo físico e no corpo de energia, se a gente pegar um copo de água, um copo de água limpa, Pai Bento diz sempre, ilustra essa imagem para a gente. Pegue um conta-gotas cheio de tinta preta e derramem nesta água. Né? E é dessa forma, numa velocidade absurda, que essas toxinas caem na nossa corrente sanguínea, desequilibram todos os nossos sistemas e aí a gente adoece mais. Seguindo em frente para a gente finalizar com brevidade o estudo deste precioso veículo, por favor, há um livro também chamado O Duplo Etérico, de Arthur Powell, um teosofista também, e que vai nos trazer informações preciosas a respeito deste corpo. É um corpo extremamente sensível a substâncias tóxicas, a substâncias ácidas, hipnóticas, aos entorpecentes, aos sedativos, ou seja, às drogas. É um corpo muito sensível ao calor, ao frio. Há pessoas que têm este corpo de energia, obviamente, muito mais robusto do que outras pessoas. E nós falaremos a respeito de ectoplasma no nosso bônus específico, que falará sobre magnetismo, mas fato é que este corpo, mediante os trabalhos de assistência espiritual e este corpo deslocado do eixo do veículo físico, vai potencializar a produção de ectoplasma, ou seja, de energia vital. Lembrando que o ectoplasma é produzido dentro das nossas células do corpo físico biológico. Os espíritos não possuem ectoplasma, mas quando nós estamos desdobrados, um pouquinho deslocados do corpo físico, de modo consciente ou inconsciente, nós potencializamos a produção desta energia semimaterial, que é ouro para os espíritos, tanto para os espíritos de luz, quanto a depender do teor do ectoplasma, mais poluído, mais tóxico, mais adoecido, é ouro nas mãos dos agentes das sombras. E é o duplo etérico também que vai abrigar a chamada tela búdica ou tela atômica, que se assenta e encontra especificamente, então, entre este corpo e o corpo astral. É uma tela mesmo com tramas muito, muito, muito fechadinhas, que nos protege em vida, enquanto encarnados, de assédios da dimensão astral, de energias e de seres. É por isso que o uso de entorpecentes, de drogas, de cigarro, a depender do psiquismo da pessoa também, esta tela pode ser imediatamente rompida e ela fica parecida com aquele queijo cheio de buraquinho emmental. Então, a pessoa pode estar
cada vez mais sujeita a assédios do astral sem esta proteção. Ela irá se ressentir, então, das energias que passam por estes buracos e atingem o seu corpo físico, os seus órgãos, os seus sistemas, adoecendo-a mais rapidamente. Então, há um rompimento da tela búdica, um rompimento também, então, do duplo etérico que vai receber todas essas toxinas e influências extrafísicas. É um corpo, novamente, essencial para os nossos trabalhos magnéticos, de práticas magnéticas e, novamente, fica a preciosa dica para aqueles que estudam sobre Reiki, sobre magnetismo, que aprofundem olhar a respeito deste veículo de manifestação que fica entre o nosso corpo perispiritual, sobre o qual falaremos agora, e o nosso corpo físico. É o grande mantenedor da nossa vida biológica. Seguindo com o nosso breve estudo a respeito dos nossos veículos de manifestação na matéria, na vida além túmulo, nós vamos falar sobre o nosso corpo astral, ou o corpo perispiritual, perispírito, ou o psicossoma. Este é o nosso corpo, o nosso veículo de manifestação de fato, não é? Fora da matéria, lá na realidade astral. Por isso que ele é também chamado de corpo astral. O nosso corpo físico é uma cópia, além do corpo etérico, de absolutamente tudo aquilo que existe no nosso corpo perispiritual, que também é composto por todos os órgãos, por chakras específicos, que não aqueles do duplo etérico, mas chakras específicos do corpo perispiritual. Há um livro chamado Perispírito, do autor Zalmino Zimmermann, um livro grande e que deve ser estudado por todos nós para conhecermos todas as características deste veículo precioso de consciência. Quando nós falamos a respeito dos espíritos que são atendidos na dimensão astral, não é? Os espíritos desencarnados, lá os médicos, os terapeutas, os enfermeiros tratam o corpo astral, obviamente, não é? Porque nós não estamos mais encarnados na Terra, não teremos mais o corpo físico e o éter do duplo etérico vai ser reinserido na natureza, principalmente do seu reino específico, que é o da dimensão etérica. Então, o nosso psicossoma, chamado perispírito, corpo fluídico, é também conhecido como corpo das emoções, corpo celeste, tantas outras denominações, a depender da filosofia ou da doutrina específica. É o chamado por nós, pelos espíritas principalmente, o modelo organizador biológico de um espírito, de um ser humano. Por quê? Porque ele que vai organizar, obviamente, todos os mecanismos de vida de um ser dentro deste corpo. Ele tem a forma humana e é, então, o invólucro espiritual, o envoltório espiritual mais próximo da matéria. É a sede dos nossos instintos. É quem somos. A sede das paixões, das emoções, dos nossos sentimentos. Este corpo, obviamente, sobrevive após o nosso descarte físico, mas ele vai sofrer as consequências também dos nossos atos contra o corpo físico aqui na matéria. Ou seja, o uso novamente de substâncias tóxicas vai afetar o nosso corpo perispiritual. A depender do tipo de morte, daquilo que fazemos com o corpo físico, nós estaremos alterando a configuração das células perispirituais. A depender do estilo de vida de alguém, são os órgãos
do nosso perispírito que irão se ressentir e que precisarão de tratamento, obviamente. O próprio André Luiz nos conta isso a respeito do seu caso. Ele que foi considerado como suicida pelos espíritos por abusar de substâncias químicas, do álcool principalmente, a comer muito, então ele prejudicou toda a sua região gástrica, que precisava então de cuidados magnéticos na dimensão astral. Então os médicos do astral cuidavam especificamente da sua região estomacal, intestinal, enfim, isso a gente vê inclusive no filme e capta informações do livro. Do mesmo modo, por exemplo, um suicida, a depender do tipo de suicídio, chegará na dimensão astral muitas vezes com o braço quebrado, a perna quebrada, o pescoço quebrado e talvez precisará até a reorganização, a semelhança aqui da Terra, né? Precisará ficar muito tempo no hospital para que tudo isso seja reorganizado, consertado, não é? Espíritos que desencarnaram em cenários de guerra chegam lá com o corpo perispiritual, sem braço, sem perna, e nós precisamos então intervir, e é com nós aqui, com o nosso ectoplasma, nós humanos encarnados, que auxiliamos os espíritos então na recomposição dos corpos perispirituais dos doentes, daqueles que desencarnaram de modo abrupto, principalmente. Então a gente precisa entender que absolutamente tudo aquilo que a gente faz na vida, em detrimento do nosso corpo físico, afeta o nosso corpo perispiritual. Nós estamos interligados. E é um corpo que possui muitas características. E a gente, conhecendo a nossa morada, o veículo da nossa morada, verdadeiro, não é? Para além do corpo da matéria, todas as nossas configurações de lá, ou daqui mesmo, não é? Serão atingidas para o bem ou para o mal. A principal função, então, do corpo astral é a de transformar as vibrações do plano físico em sensações. E aí a gente volta à ideia de que a gente precisa encarnar para que na troca, no contato, no embate com a matéria, ou com o outro, com o corpo do outro ou dos outros, não é? Nas trocas sociais, a gente vivenciando sensações, emoções, sentimentos, a gente consiga se burilar, consiga se analisar, praticar o autoconhecimento e entender quem somos, basicamente, não é? Nós somos seres ainda muito dependentes das tribulações que as nossas emoções em desalinho, sentimentos, traumas complexos, sombras nos causam. Fica a dica para nós que precisamos conhecer sobre as propriedades de nós mesmos, do nosso corpo perispiritual, propriedades como, por exemplo, plasticidade, densidade, ponderabilidade, brilho perispiritual, luminosidade, características de penetrabilidade, sensibilidade, enfim, para que a gente se conheça e para que a gente, aqui na Terra, principalmente, a partir da profunda observação do ser humano, das suas características íntimas, próprias do ser astral, nós possamos compreender melhor aquilo que o nosso paciente, que o nosso assistido traz no campo das emoções e sensações. Nós precisamos estudar sobre estes temas que estão atrelados, obviamente, ao desenvolvimento humano de cada um de nós, mas para que a gente entenda os mecanismos que fazem uma pessoa adoecer. Muitas pessoas chegarão, então, aos nossos consultórios, clínicas, com as emoções, obviamente,
adoecidas, com os sentimentos desequilibrados, com o coração arrasado, porque o psiquismo não deu conta de digerir, de processar, de gerenciar os fatos da vida e aquilo que o espírito, cada um de nós, traz como lembrança ou como produto do inconsciente. Então, nós precisamos mergulhar profundamente no estudo humano, muito mais do que o estudo das nossas técnicas, que são para que a gente se entenda através de um processo de proposta de autoconhecimento e para que nós, cuidadores, possamos abranger o nosso olhar e abranger o potencial das nossas práticas de cuidado. Vamos falar agora sobre o quarto corpo que compõe o quaternário inferior, ou seja, os veículos de manifestação do nosso espírito mais densos e que requerem o nosso olhar aprofundado. Vamos deixar um pouquinho de lado o foco nos 3 corpos superiores. É óbvio que devemos estudar sobre tudo, mas nós já temos bastante trabalho de entendimento com estes corpos considerados mais densos. Nós acabamos de brevemente falar sobre o corpo astral e me veio agora à mente, também por falar em aprendizado, algo que eu faço muito nas minhas orações e peço para ir mesmo. Obviamente que nós pertencemos à dimensão astral, então enquanto ou quando dormimos ou nos desdobramos num processo de sonambulismo induzido, ou seja, através do uso da razão e da energia para que a gente se desloque, este é um outro tema também, mas fato é que nós voltamos durante o sono principalmente para a dimensão astral. O nosso então perispírito ou psicossoma se desloca do corpo físico, preso pelo cordão de prata. Obviamente nós estamos vivos ainda, então este fio que contém informações e energias também próprias e preciosas nos conecta o corpo físico ao corpo astral, grosso modo dizendo. Então nós vamos para a região ou para as regiões no astral que nos são próprias e para as quais a gente também deseja ir. Eu peço então para que o meu psicossoma seja deslocado para ambientes de estudo, para salas de aula, seja no lar de redenção, em qualquer local. Quando a gente se propõe a trabalhar com os espíritos e eles também nos permitem a presença, nós nos deslocamos em corpo astral pela dimensão astral. Fato é que eu peço muito para aprender, para estudar, para colaborar, para observar em meio aos acontecimentos, aos casos que os amigos nos proporcionam a presença e oportunidade de aprendizado. Vamos falar sobre o corpo mental inferior, que compõe então os 4 corpos mais densos em sua totalidade. Obviamente, então, o corpo mental inferior, também conhecido como concreto, é o corpo também conhecido como mente objetiva. É o responsável pelos nossos raciocínios, é o responsável pela sede do intelecto calculista, no sentido do uso da inteligência, então, para ponderar sobre aquilo que observa, para discernir, para analisar, se relacionando então com as formas da vida física, não é? Então é o corpo sede do campo do raciocínio mais elaborado, de onde brotam os chamados poderes da mente, os fenômenos de cognição, de memória, novamente de avaliação dos nossos atos. É a sede da consciência ativa, manifesta aqui no campo da matéria. Novamente, é o corpo que analisa, que calcula, que raciocina, que vai proporcionar, então, ao espírito a noção de ser e de existir, a consciência do binômio razão e emoção. Pelo menos assim deveria ser.
não é? Então, enquanto do corpo astral fluem as nossas sensibilidades, as nossas emoções, o veículo mental é a sede da intelectualidade, da consciência mais objetiva, não é? Que vai englobar as percepções que sensibilizam os nossos 5 sentidos, os principais sentidos comuns, então, ao homem da Terra. É lógico que, então, a gente pode concluir que este corpo especificamente adoecido será a fonte, a causa de todas as nossas doenças. A falta do uso da razão, a falta de processos cognitivos em equilíbrio vai fazer com que uma consciência desajustada produza, então, lá na ponta de baixo, porque estes corpos têm vibrações específicas, não é? Nós estamos falando do corpo material que tem a vibração mais densa e aí, né, os outros corpos são considerados mais sutis, não quer dizer que mais vibráteis ou evoluídos. Mas então, nós descarregamos através do nosso psiquismo, do corpo mental objetivo, concreto, que é a sede, deveria ser a sede da razão. E nós estamos aqui para isso, né? Para burilar a nossa razão, os nossos instintos, vai jogar na outra ponta do corpo físico, então, o produto da sua manifestação, principalmente ao absorver as percepções dos 5 sentidos da matéria. Então, o nosso corpo mental inferior, concreto, tem sido bombardeado pelos nossos desequilíbrios, pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, e vai ficando cada vez mais, se a gente não olhar para isso, encarnação após encarnação, viciado mesmo, dependente da nossa natureza animal, novamente dos instintos, dos desejos, já que nós somos seres atemporais. Segundo o próprio espírito Ramatiz, no livro Vozes de Aruanda, que compõe a trilogia Apometria e Umbanda, é um corpo que, tendo sido por várias encarnações bombardeado pelas paixões e desejos animalescos, acaba ficando dependente da natureza animal, da natureza densa, pois, segundo Ramatiz, a memória é, e de fato, é como um holograma, única, atemporal, e está localizada em toda a contextura mental. E seguindo mediante o olhar de Ramatiz, no livro Vozes de Aruanda, especificamente no capítulo Viciação Mental Emocional, sobre o corpo mental inferior, ele diz que, sendo atemporal, preexistente à atual personalidade encarnada, o corpo mental inferior tem atuação fora dos estreitos limites da consciência de vigília, estabelecendo seu território de ataque no inconsciente. Olha que informação importante para nós terapeutas. O corpo mental inferior antecipa, pelo acesso direto às lembranças de vidas passadas, as sensações, os prazeres e os gozos, e projeta no sujeito a força avassaladora da imaginação, das fantasias e dos estados oníricos, ilusórios, não é? Fantasiosos mesmo, fixando as ressonâncias de vidas passadas na rede sináptica, influenciando o psiquismo consciente e potencializando os atavismos e a repetição de comportamentos execráveis. Então, o que Ramatiz quer dizer é que a gente traz os nossos comportamentos, a nossa pensene para a vida atual, sendo diretamente influenciados pelo conteúdo do nosso inconsciente, que não foi burilado. Obviamente, o inconsciente somos nós. Então, este corpo
objetivo e concreto, vai reproduzir os seus padrões psíquicos que ainda não foram burilados. É por isso que o capítulo fala sobre viciação mental e emocional. Muitos de nós, ou a maioria de nós, é reinserido nessa vida, viciados psiquicamente e emocionalmente, viciados em condutas passadas, em comportamentos passados. Para a gente encerrar, a respeito também do olhar de Ramatiz sobre os corpos astrais, veículos de manifestação do nosso espírito. Esses 4 corpos do eu inferior mantêm relações vibratórias entre si, sendo o mais sutil o estimulador do mais denso. Nós estamos então falando que o mais sutil, aqui, mediante o nosso olhar, o corpo mental inferior vai estimular o corpo físico. Assim, as vibrações do corpo astral, a sede das sensações, dos instintos e das paixões, repercutem no corpo etérico e no físico mais do que estes os influenciam, pelo simples fato de sua contextura vibratória ser moldada pelos registros negativos do corpo mental inferior relacionados com encarnações pretéritas. São espécies de fulcros dissonantes que poderão imprimir as síndromes de ressonância de vidas passadas na rede sináptica cerebral do reencarnante. Então, são essas forças, padrões em desalinho que vão imprimir as chamadas síndromes, ou seja, todos os sintomas, uma série de sintomas advindos daquilo que a gente falou anteriormente em relação aos processos, os tipos de processos auto-obsessivos, vão imprimindo então na nossa rede sináptica cerebral da vida atual as impressões e, portanto, se caracterizando possivelmente em doenças daquilo que a gente traz do passado. Seguindo, não poderia ser diferente. A forte influência dos corpos mental, inferior e astral e seus registros negativos retidos no ciclo carnal deve-se à anterioridade desses corpos em relação ao duplo etérico e ao corpo físico. E por terem uma vida muito mais longa, como veste do espírito na sua caminhada imortal. O que Ramatiz nos diz aqui é que, obviamente, quando a gente reencarna, um novo corpo etérico é formado, assim como um novo corpo físico, que são descartados. O que então ele nos diz é que o nosso corpo astral é muito mais antigo, obviamente, assim como o nosso corpo mental é muito mais antigo do que esses novos veículos ou recém-veículos de manifestação na vida da matéria. Ou seja, eles vão influenciar absurdamente com os seus registros, na maioria das vezes negativos, vão influenciar a nossa nova trajetória reencarnatória. E nós que falamos muito até aqui sobre os perigos de não acreditarmos na preexistência da vida, sobre como os perigos de não acreditarmos na realidade extrafísica e sobre como os perigos de não analisarmos, estudarmos quem somos, os nossos veículos de consciência, como estes perigos podem fazer com que as nossas atividades de cura, de auxílio, sejam muito improfícuas, ineficientes, rasas, nos fazendo beirar, inclusive, o ridículo e promovendo cada vez mais incredulidade no nosso meio de ação. E para a gente encerrar o nosso breve bônus a respeito dos nossos veículos de manifestação na matéria enquanto espíritos, o próprio e mesmo Ramatiz, que eu adoro, no livro Evolução do Planeta Azul, no capítulo Técnica Apométrica, ele diz: os pensamentos são gerados pelo espírito, que é a inteligência, a vontade, e os seus sentimentos e ideias
se transformam num fluxo pensante. Oriundo do eu mais profundo, a centelha espiritual fluem através dos 7 corpos mediadores, o átmico, búdico, mental superior, mental inferior, astral ou espiritual, etérico e físico, como se fossem sucessivas camadas. Percorrem os pensamentos, todos os níveis energéticos envolvidos, do mais sutil e rápido ao mais denso e lento, até alcançar a matéria pesada, grosseira e de baixa vibração, interferindo na vida do espírito com o meio que o cerca, pois ocasionam atitudes, comportamentos e, consequentemente, o modo de ser de cada um de nós. E para finalizarmos, o mesmo espírito, Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, no capítulo A Evolução da Homeopatia, vai nos dizer: será preciso, pois, que no exame do enfermo o médico não confie apenas naquilo que pode impressionar os seus sentidos físicos ou despertar-lhe associações de ideia que lhe favoreçam as conjecturas psicológicas, mesmo quando o resultado possa satisfazer aos métodos oficiais e indagativos estabelecidos pela psicoterapia ou pela psicanálise. Isto posto, é preciso que em qualquer pesquisa mórbida se procure descobrir antes quais são as leis exatas criadas pela natureza ou pela divindade que realmente governam as causas e os efeitos das enfermidades em observação. Essas leis imutáveis e espirituais que atuam indiscutivelmente sobre as causas e os efeitos na vida humana, estabelecendo tanto a saúde como a enfermidade, agem especificamente no mundo mental oculto, que nutre o pensamento, assim como também no mundo etéreo astral, que alimenta as emoções e interpenetra a manifestação do espírito humano na forma física. Nós finalizamos o nosso breve bônus novamente com esta rogativa a todos vocês, que é a de mergulharmos nos estudos de quem somos, como somos, dos nossos veículos de consciência, para que a gente não se iluda, não se engane, trabalhando num campo de observação raso, sem praticarmos aquilo que chamamos de fato de cuidado com o ser humano integral. Eu desejo que você, enquanto pretendente ou já cuidador de almas, que você seja o mais capacitado, a mais capacitada terapeuta que puder ser, nos beneficiando a todos nós encarnados e auxiliando os espíritos nos 2 lados da vida. Até daqui a pouco!